Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 135 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo Padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos no capítulo 10, que narra a vida do nosso santo de 1723 a 1725. Convite do bispo de Gaeta. A notícia de que no Monte Argentário viviam dois santos extraordinários, êmulos dos heróis da primitiva igreja, correu célere. Dom Carlos Pignatelli, bispo de Gaeta, desejou chamá-los à sua diocese. Escreveu a Paulo, convidando-os a irem auxiliá-lo na salvação do rebanho que Deus lhe confiara. E acrescentava, abre aspas, aqui encontrareis lugar favorável à vossa vocação. Podereis trabalhar muito para a glória de Deus e bem das pessoas. O santo sentia deixar a solidão do argentário, mas consultando o Senhor na oração, decidiu partir. D. Salvi, embora pesaroso, deu-lhes cartas testemunhais em que descrevia em breves palavras a vida apostólica de ambos. Abre aspas. Chamam-se pobres de Jesus. Não possuem outra veste, senão uma grosseira túnica de lã, sem capa, sem bastão e sem alforge. Mesmo em viagem, andam descalços e de cabeça descoberta. Unem a vida contemplativa à ativa, trabalhando para o bem espiritual das pessoas. Fecha aspas. Aqui tem uma nota informando que essa carta traz a data de 27 de junho de 1723. E eles partiram logo depois. Voltando ao texto, partiram nos últimos dias de junho de 1723. Possivelmente tenha sido nessa viagem que travaram conhecimento com o cardeal Álvaro Cifuegos, espanhol, religioso da Companhia de Jesus. Possuímos várias cartas em que o ilustre príncipe da igreja demonstra aos pobres de Jesus amizade cordialíssima, filiando-os a levarem a cabo o santo empreendimento que Paulo tinha em mira. Ermida de Nossa Senhora das Candeias. Chegando a Gaeta, ganharam imediatamente todos os corações. Bastava vê-los para admirá-los. A realidade superava a fama que os precedia. Aqueles rostos, ainda na flor da idade, luzindo modéstia angelical, profunda humildade e amável austeridade. Aquela túnica de grosseira lã, o cinto de couro, de onde pendia o breviário, colocado numa bolsa, o crucifixo no peito, descalços, tudo eram práticas de mortificação e desprezo do mundo. Em suas palavras, meigas e fortes ao mesmo tempo, havia algo de maravilhoso que encantava e penetrava os corações, inspirando-lhes o amor à virtude. O bispo exultava de contentamento, como se tivesse encontrado um tesouro. Hospedou-os no palácio. Os dois religiosos ali permaneceram por algum tempo, como se estivessem no deserto. Após frugal refeição e breve repouso no pavimento desnudo, servindo-lhes o breviário de travesseiro, dirigiam-se à igreja, onde, ajoelhados ante o Santíssimo Sacramento,
Permaneciam muitas horas na contemplação do infinito amor de Jesus. Hóstia. Tão profunda a piedade pasmava de admiração os fiéis. Todavia, era a solidão o lugar predileto dos nossos santos, pois desejavam viver ocultos aos olhos do mundo. Obtiveram finalmente licença do bispo para retirar-se à ermida de Nossa Senhora das Candeias, situada em amena colina revestida de oliveiras, junto ao mar, cerca de 2 quilômetros da cidade, ao poente do promontório de Gaeta. Possuía muitas celas, assemelhava-se a um mosteiro, com pequena, mas elegante capela consagrada à Mãe de Deus. Por outrora habitada por São Nilo e pelos monges basilianos, seus discípulos. Naquele momento lá estavam um clérigo e um ermitão, únicos guardiães do templo, do santuário. O prelado ia visitar seguidamente a Paulo e João Batista, desfrutando de sua conversação. Para liberá-los das preocupações materiais da vida, encarregou disso o clérigo Tomás Ritinelli. Os pobres de Jesus agradeceram de coração tanta bondade, mas não lhe aceitaram os préstimos, exceto quando eram atos de caridade em favor do próximo. Amantes da pobreza, desejavam continuar a viver como pobres. Praticavam as mesmas austeridades que no Monte Argentário. Uma testemunha que os observara de perto depôs nos processos de canonização e de beatificação e canonização, né? Abre aspas para essa testemunha. Via-os descansarem brevemente sobre a terra nua, com uma pedra sobre a cabeça. O jejum era cotidiano e bastante rigoroso. Um pouco de pão e água, com sopa de legumes e ervas, temperada sempre com a mortificação. Porque, se possuíam azeite, faltava-lhes o sal. Se tinha sal, faltava o azeite. Muitas vezes, para maior penitência, misturavam cinza nos alimentos. À noite, não comiam mais que 30 gramas de pão. Quando abundavam as esmolas, reservavam para si o estritamente necessário, distribuindo o resto aos pobres. Sucedia por vezes nada a receberem, passando o dia sem comer. Se algum benfeitor lhes oferecia alimentos saborosos, como carne, peixes, recusavam-nos com delicadeza, dizendo: isso não é para nós. Quando não podiam recusar, davam-nos aos pobres. Fecha aspas para essa testemunha, né? Certo dia, o bispo, para dar trégua a tão rígido jejum, enviou-lhes delicioso guisado. Quando colocaram à mesa, Paulo exclamou, abre aspas, reflitamos por alguns instantes e haveremos de concluir que não somos dignos desse alimento, porque é muito saboroso e está admiravelmente preparado. Fecha aspas. Ditas estas palavras, tomou-o respeitosamente nas mãos e o entregou ao padre Ritinelli, suplicando-lhe que o desse de esmola ao primeiro pobre que passasse. Evidenciou-se nessa ocasião como Deus revelava a Paulo coisas secretas. O sacerdote deu o guisado a um pobre chamado Ângelo, que ao receber manjar tão delicado, julgou que estivesse zombando dele e não quis aceitá-lo. Porém, quando lhe disseram ser presente de Paulo, só então se foi alegre, pensando no esplêndido banquete. Contudo, olhos invejosos e ávidos seguiam o pobre e o guisado. O guisado inteirinho, nem um pedacinho para mim? Terrível tentação. O ermitão, Brás, meteu-se em um atalho, correu e foi esperar o pobre na estrada, obrigando-o a dar-lhe boa parte da iguaria. Comeu em segredo, limpou os lábios e voltou sem temor à ermida, certo de que ninguém o observara. Paulo, no entanto, com o rosto severo, foi-lhe ao encontro e o repreendeu asperamente por deixar-se vencer por tão vil tentação.
Envergonhado, Brás confessou sua falta. O espanto foi geral, pois sabiam todos que o santo não poderia saber o ocorrido senão por luz superior. Na ermida de Nossa Senhora das Candeias, são palavras da testemunha acima, a ocupação dos nossos solitários eram a oração e a leitura espiritual. Faziam-nas num acanhado coro situado acima da porta da igreja. Pode dizer-se que a oração era contínua. Descobrira Paulo pequena gruta em meio aos rochedos à beira-mar. Adornou-a de bela imagem da Virgem, tornando aquele secreto asilo um verdadeiro santuário. Lá passava, nas mais doces contemplações divinas, todo o tempo não ocupado em atos de observância, entregando-se a macerações e disciplinas tão cruéis que a rocha se manchava de sangue. Por vezes o demônio suscitava-lhe tempestades tão furiosas como as do mar que o santo tinha à vista. Paulo, longe de amedrontar-se, afeiçoava-se sempre mais àquela solidão, abismando a alma no oceano das divinas misericórdias. E Deus, que ordena aos ventos e às ondas, fazia retornar-lhe a paz ao coração. As austeridades reduziram à extrema fraqueza os dois solitários. Enquanto na debilidade corporal a alma auria novas energias, na debilidade corporal a alma auria novas energias. Quanto mais penava a natureza, mais o divino amor os inundava de delícias. Não querendo se afastar jamais do caminho da obediência, puseram-se sob a direção do Santo Padre Tomás Perrone, a quem obedeciam cegamente, votando também ao próprio bispo a mais perfeita submissão. Recebe autorização para pregar. Não quis o prelado deixar ocultos os dons extraordinários descobertos em Paulo e João Batista. Ei-los, por sua ordem, a ensinar o catecismo às crianças e a pregar aos fiéis na Catedral de Gaeta. Assistiam dia e noite os moribundos, prodigalizando-lhes os mais humildes préstimos e dispondo-os para os últimos sacramentos. Não os abandonavam enquanto não exalassem o último suspiro. Inúmeros foram os enfermos curados pelo simples contato das mãos de Paulo ou de seus lábios nas chagas cancerosas. Aqui tem uma nota dizendo assim: omitimos aqui um fato demasiado forte para quem não tenha estômago de santo. Nota do tradutor. Então, o tradutor, por sua conta, quem é o tradutor, omitiu aqui algo do texto original, né? O tradutor é um padre, tá aqui, Padre Vicente, do Nome de Jesus, padre passionista também, né? Não sei de que data é essa tradução, né? A publicação eu sei, mas enfim. Pelo menos o tradutor foi honesto, né? Dizer que está omitindo alguma coisa aqui da obra original, né? Eu sempre acho que isso aí é uma coisa bárbara. Você omitir alguma coisa de um texto que você está traduzindo, né? Mas são passionistas, eles que se responsabilizem por lá, né? Diante de Deus, inclusive. Esse herói de santidade estava plasmado para formar a outrem no desapego das coisas terrenas e no verdadeiro amor de Deus.
Assim o compreendeu o bispo, persuadido de que ninguém melhor do que Paulo poderia incutir em seus seminaristas o sublime ideal do sacerdócio. Mandou que lhes pregasse o retiro espiritual em preparação às ordens sacras. Essa derrogação do costume, até então seguido na diocese, suscitou algumas críticas. Admiravam-se de que Dom Pignatelli confiasse a simples religioso a incumbência de pregar aos futuros levitas. Né? Paulo ainda não tinha recebido a ordem. Né? Contudo, os sacerdotes mais doutos e santos aplaudiram a escolha. É que não ignoravam ser as palavras do santo repletas de Espírito Santo. Exerceriam, portanto, salutar influência naquela geração de apóstolos. Paulo obedeceu e os ordenandos, que o veneravam como a um santo, auriram ótimos frutos, de modo a justificar-se plenamente o agir do prelado. Rápida visita a Castellazzo. Por esse tempo, ficara gravemente doente em Castellazzo um parente próximo do servo de Deus. Mau cristão, corria o risco de perder-se eternamente. Desconsolados pela triste notícia, não duvidaram em enfrentar as fadigas de longa e penosa viagem. Puseram-se a caminho no mês de outubro de 1723. Chegados a Castellazzo, o padre João Batista adoeceu. Viram-se, pois, obrigados a retirar-se à ermida de Santo Estevão, onde tiveram que permanecer até o mês de março do ano seguinte. Paulo avisou o ocorrido ao cardeal Cifuegos, que lhe respondeu nestes termos, abre aspas, vossa prezada carta se-nos-ia bastante agradável, não fosse a triste notícia da doença de vosso irmão João Batista. Sei, contudo, que qualquer visita do Senhor é sempre desejada e bem aceita por corações como os vossos. Fecha aspas. Terminada a missão de caridade, retornaram a Gaeta. Ao passar por Gênova, Paulo fez uma predição à mãe do arcebispo. Piedosa senhora, ao notar na igreja a modéstia e a piedade de Paulo, desejou-lhe falar-lhe. O arcebispo desaprovou-o, como efeito de mera curiosidade. Ela insistiu e seu desejo foi satisfeito. Talvez pressentisse a graça que receberia na entrevista. Paulo advertiu-a de que compareceria ao tribunal de Deus na próxima festa de São José. Passado alguns dias, a boa senhora adoeceu, falecendo na data predita. Dom Saporite relatou o fato a um eclesiástico que depois, com juramento, nos processos de canonização. De volta a Gaeta, pregou na catedral durante a quaresma, a numeroso auditório. Discorreu o apóstolo com tanto entusiasmo sobre o infinito amor de Jesus na Santíssima Eucaristia e sobre os sofrimentos de Nosso Senhor crucificado, que as lágrimas e os gemidos dos ouvintes se confundiam com os gemidos e as lágrimas do pregador. Era a voz corrente, abre aspas, se não nos tornarmos santos com as práticas desse homem de Deus, jamais nos santificaremos. Fecha aspas. São Januário. Ao aproximar-se a festa de São Januário, foram a Nápoles venerar as relíquias do grande mártir. O secretário do senhor padre Thomas Perrone ansiava acompanhá-los, mas como se sentia mal em viagens por mar, estava desistindo. Asseverou-lhe então o servo de Deus que nenhum enjoo o molestaria, e assim sucedeu. O nosso santo fez dessa viagem verdadeiro apostolado. Imenso foi o pesar dos passageiros e tripulantes por chegarem tão depressa a Nápoles, por terem apreciado tanto os ensinamentos do servo de Deus. Hospedaram-se na casa dos pais do secretário. No dia de São Januário, ensinaram a todos como se devem venerar as relíquias dos santos. Testemunhas
da liquefação do precioso sangue, beijaram com profundo respeito a ampulheta sagrada. Uma cura milagrosa operada por Paulo naqueles dias aumentou a veneração dos fiéis aos santos peregrinos. Conduziram-no à paróquia de Santa Lúcia, à cabeceira de um enfermo desenganado pelos médicos. Benzê-lo e curá-lo foi a mesma coisa. O agraciado levantou-se, divulgando por toda parte o prodígio. Na véspera do regresso, enquanto esperavam vento favorável na casa do proprietário do navio, junto ao cais, grande multidão para lá se dirigiu. Ansiavam beijar-lhe as mãos e o hábito. Não sabendo como libertar-se daquelas demonstrações de veneração, puseram a falar-lhes da paixão de Nosso Senhor e recomendar às mulheres a modéstia cristã, seu melhor adorno. Chegaram a Gaeta depois da jornada verdadeiramente santa. O secretário pretendia pagar as despesas de ida e volta, mas o proprietário do navio nada quis receber, julgando-se feliz, dizia, por haver levado 2 grandes servos de Deus. Enquanto Paulo permanecia na solidão de Nossa Senhora das Candeias, Deus preparava-lhe graça singularíssima. Também dessa vez seria um santo bispo, um instrumento da providência para o bem do Instituto. Vão a Troia. Governava a diocese de Troia, no reino de Nápoles, prelado de rara doutrina e eminente virtude. Quando recorria à Santa Sé no interesse da diocese, Clemente XI costumava dizer, abre aspas, devo contentá-lo, seu saber e delicadeza de consciência não lhe permitem impedir o que não possa justificar-se pela autoridade e exemplos da antiguidade, fecha aspas. Inocêncio XIII e Bento XIII apelidaram-no de santo. Esse venerável pontífice era Dom Santiago Emílio Cavalieri, tio materno de Santo Afonso de Ligório. Quando Afonso, na flor da idade, resolveu consagrar-se a Deus, o pai pediu ao bispo que o dissuadisse da ideia do sacerdócio. Eis a resposta de Dom Cavalieri. Abre aspas. Meu querido José, eu também abandonei o mundo e renunciei ao direito de progenitura para salvar a minha alma. Vê, portanto, que não posso aconselhar o contrário. Crer-me-ia condenado. Fecha aspas. Estas palavras revelam a grandeza de alma do prelado, que se consagrara ao Senhor na vida religiosa antes de ser elevado à sé episcopal. Apóstolo infatigável, sacrificava a vida pela salvação das pessoas. Sua principal devoção e a poderosa causa motriz de seu apostolado eram Jesus crucificado e Jesus eucarístico. A cruz e o altar. Concebera, havia muito, o mesmo projeto de Paulo da Cruz, a saber, fundar uma congregação de sacerdotes consagrados à paixão do Senhor. Sobre outrossim, por luz suprema que Deus suscitara tal instituto na igreja. Quem seria o fundador? Ele ou outrem? Ignoravam-o. Tais eram seus pensamentos, quando, por admirável disposição da providência, os acontecimentos iluminaram-lhe a alma. No reino de Nápoles e até na cidade de Troia, narravam-se coisas maravilhosas a respeito de Paulo e João Batista. Enalteciam-lhes, sobretudo, a devoção a Jesus crucificado e a Santíssima Eucaristia. Eis a razão por que Dom Cavalieri começou a querer bem àqueles 2 desconhecidos. Ao refletir que os apóstolos da cruz e do tabernáculo poderiam fazer imenso bem a seu povo, escreveu-lhes carta expressa, muito carinhosa,
suplicando-lhes que fossem evangelizar-lhe o rebanho. Antes de aceitar o convite, julgaram dever se aconselhar-se com o cardeal Cifuegos. Este lhes respondeu em data de 1º de agosto de 1724. Abre aspas para Dom Cifuegos. Aprovo vossa viagem a Troia, a pedido do bispo, pastor de eminente santidade. Compartilho o parecer daquele digno prelado, isto é, de que Deus nem sempre mostra sua vontade por inspirações internas, mas uma vez por outra fala a conhecer por vias extrínsecas. Peço-vos encarecidamente lembrar-vos de mim em vossas orações tão agradáveis ao Senhor, a quem suplico vos abençoe, cumulando-vos de graças. Fecha aspas para a recomendação, então, do cardeal, né? Aquele cardeal que lhes tinha tanta admiração, né? Então, deixa eu parar então por aqui, nessa parte aqui em que o santo tio de Santo Afonso, né? Bispo de Troia, Dom Santiago Emílio Cavalieri, manda chamar, né, Paulo e João para a sua diocese, né, no Reino de Nápoles, tá certo? Para refletir aqui um pouco e conversar com vocês. Então, aqui há uma descrição, né, desde aqueles 2 ermitões, né, lá no Monte Argentário, em que a santidade deles não passa despercebido, né, do povo, e o povo fala, né, e o povo falando, os religiosos escutam, né, e acaba eles tendo que sair do Monte Argentário para obedecer a um convite do bispo, né? E aí começa a se desenrolar digamos assim, uma vida contemplativa e ativa dos 2 irmãos, né? Na ermida de Nossa Senhora das Candeias, né? Certo? Eles sempre atraídos pela vida contemplativa, mas sem condições de se dedicar apenas a isso, porque Deus estava chamando-os para uma vida ativa, né? Uma vida ativa. Que Paulo teve demais, né? Só o número de cartas que ele escreveu, uma coisa impressionante, né? Mas eu queria refletir uma coisa com vocês que eu sempre achei misteriosíssima, sabe? Que não tem nada a ver diretamente com São Paulo da Cruz, mas e sim com São Januário, né? A Europa é um solo regado, né, de histórias da nossa Santa Igreja, né? A Europa como dizia Hilary Belloc, né? Ele escreveu um livro que vai... Não sei se eu estou revelando um segredo aqui, mas esse livro vai ser lançado ainda esse ano pela editora do professor Marcelo Andrade. Mas esse livro se chama A Europa e a Fé. E nesse livro tem um bordão, né, que ficou muito famoso em relação ao Belloc, que é: a Europa é a fé
e a fé é a Europa. Bom, vocês podem imaginar mais ou menos o que esse livro contém. Vocês poderão comprá-lo depois de lê-lo. Mas, então, o solo da Europa, né, foi sempre regado não só pelos mártires, o sangue dos mártires, né, mas por lugares, milagres, corpos incorruptos, santuários maravilhosos, relíquias, né, dos santos europeus, da Terra Santa, da cruz de Nosso Senhor, da coroa de espinhos, enfim. E Roma, né, tá na Europa, né? Mas o que mais me impressiona é que, mais do que os santos incorruptos, por exemplo, né, é a descristianização da Europa. Como que esse processo foi tão monstruoso e contou com uma força demoníaca tão grande para fazer esse povo da Europa, que convive diariamente com esses milagres permanentes do Nosso Senhor, e simplesmente se afastaram da igreja e se tornaram o que são, né, hoje. Né? Quando a gente olha para a Europa, a gente vê o que é, né? Sobretudo a filha primogênita da igreja, né? Que é a França, né? Mas Alemanha, Itália, enfim. Mas desses milagres, por exemplo, corpos incorruptos de santo, eles estão em determinados lugares, em determinadas capelas, em determinadas igrejas, né? Estão lá imóveis parados, etc., né? Que são milagres extraordinários, mas permanentes, né? Mas esse milagre do sangue de São Januário, para mim, é uma coisa assim impressionante. Como é que isso não comove o povo europeu, entendeu? Como é que isso passa, assim, despercebido, praticamente, né, pelo povo europeu? Porque esse milagre não é permanente, ele é frequente, ele é periódico, mas ele não é permanente, não é? Então, e todo ano, né? É claro, alguns anos o milagre não acontece, muita gente interpreta isso como algum tipo de sinal dos céus, mas enfim, não interessa isso aqui. Esse milagre é impressionante. Nós estamos vendo São Paulo da Cruz ir à festa de São Januário, né, em Nápoles, há 300 anos atrás. Esse ano aqui deve ter sido 1723, 1724 ou 1725, que é o período em que o biógrafo está descrevendo a vida do santo. Então, supondo que seja 1725, se eu não fiz conta errada, tem 300 anos. Né? Tá certo? Que o povo de Nápoles, mais do que isso, mas que o povo de Nápoles, eu não sei exatamente quantos anos tem, mas são séculos e mais séculos, né? Que esse milagre ocorre, né? Que o povo de Nápoles tem a oportunidade de todo ano presenciar esse milagre, né? Não é possível, né? Não é possível. Será que... não sei o que se passa na cabeça desse povo, né? Mas é impressionante, né? Como que a Europa se afastou da sua fé, né? E não, o próprio santo que nós estamos narrando aqui, né? É europeu, né? Viveu lá, né? Na Itália, né? E
É impressionante, né? Impressionante. Isso me deixa, assim, impressionado de ver isso tudo ocorrendo na Europa e Deus não desiste, né? Ele continua fazendo esses milagres, né? É uma coisa extraordinária. Mas agora eu queria ouvir porque senão vai acabar o nosso tempo aqui, eu não ouço vocês. As observações e comentários, se houver, de vocês. Oi, professor. Ô, Márcio. Opa, a Cristina quer falar. Cristina, pode falar aí que eu corto meu aqui. Ô, Márcio, vou falar rapidinho, porque é tão importante, assim, dada a importância da leitura, quando esse espanto do professor, que é nosso espanto, né, diário, como podemos viver ignorando essa realidade, né, da igreja. Nos mínimos detalhes, nós vemos a negação. Eu li uma bobagem agora, eu vi uma pessoa dizendo assim, lendo, uma pessoa importante da cultura do século passado, dizendo assim: ninguém me ensinou a costurar. E duas frases posteriores, ela escreve: as freiras me ensinaram a costurar. Essa é a nossa realidade civilizacional. As pessoas dão um testemunho contraditório pelo simples fato de que o que há de positivo na vida delas veio da igreja. Uhum. Então, negar a igreja é quase que uma ação assim, é um dever, mesmo que no mesmo período de oração você desdiga o seu horror à igreja. Então é isso, professor. O senhor falou, me ocorreu isso, assim. Eu acho que o Márcio tem coisa mais importante para falar. Mas negar a realidade, assim, como que a Europa caiu? Negando a realidade, né? Parece que é assim. É isso. É. E negar a realidade é uma coisa curiosa, né? Negar a realidade, com o tempo, com o passar do tempo, toda a humanidade fazendo isso, a gente cai no mundo de hoje, que as pessoas negam a própria realidade e negam a realidade das coisas, né? E aí a gente vê esses horrores acontecendo e vai piorar, né? Dessas histórias que estão explodindo no Brasil agora, daqueles bonecos de borracha que eles chamam bebê reborn, né? Aquilo não é mais nada do que um processo de negação da realidade que ocorreu muito antes, começou muito antes. A gente começou a negar a realidade em pequenas coisas, em coisas importantes, e agora a gente não vê mais a realidade, né? Mas eu quero ouvir o Márcio também. Professor, ante essa colocação da Cristina aí, da negação da realidade, às vezes eu converso aqui com a digníssima senhora esposa aqui, que eu não sei se em outros países fazem isso, mas o brasileiro, ele parece que ele vive uma ficção interior, ele vive alienado da realidade. Eu não sei que nome que a psiquiatria, a psicologia dariam a isso, mas a pessoa vive, ele projeta o mundo interior doido dele cá fora e quer impor esse mundo a ferro e fogo, né? Uma É. coisa doida, né? É, Uma isso é o mundo loucura, né? inteiro, viu? Isso não é só o Brasil, O mundo não. inteiro tá assim. É, o mundo inteiro tá assim. Porque eu tenho um tempo que eu tô fora, assim, de contato mais próximo, Não, vivência no é o exterior, mundo então eu não inteiro. sei. O mundo inteiro. Né? Eu só vejo assim, que coisas loucas que eu vi há uns 35 anos atrás no exterior, eu já estou vendo aqui no Brasil. E demora, É, mas chega lá. A é, oportunidade demora, mas chega. é. Né? Aquelas loucuras assim, egoísticas, insanidade, droga, promiscuidade, mentalidade criminosa, psicopática. Assim, o reles mortal mediano aqui no Brasil já está com essa mentalidade de gangster. Então, uma coisa É, esquisita demais, é, isso mesmo. né? É,
Perdeu a fé, como diz o senhor aí, né? A fé é a Europa é a fé. Perdeu a fé, bom, a gente vê pelas notícias como é que estão na Europa, que também se perde, e aí com a fé vai a caridade junto, né, professor? O Brasil é um pouco diferente, porque nós sempre tivemos uma relação hipócrita com a fé, né? Isso, Basta ler. basta a aparência, né? Basta ler o Casa Grande Senzala, né? Gilberto Freire. A gente vê Hum, essa cretinice do brasileiro, né? Dos é senhores e verdade. dos servos, né? Isso aí. Bom, a gente ouve falar nessas coisas que na aparência é uma coisa e por trás das cortinas é outra, né? É, nós sempre fomos. É uma coisa meio marrana isso, né? A coisa que eu já falei antes, É tem marrando. uma coisa marrana, assim, na frente dos outros, né? Aquela pose de santinho durante 1 hora por semana e depois nas outras 23 horas do domingo e nos outros dias da semana é o mesmo, é o mais do mesmo, né? Se nós temos coragem de fazer isso frente a Deus, a gente faz frente a qualquer pessoa, né? Pois é, Ah, né? bom, Casa Grande Senzala é um bom livro para ler, para entender essa Isso, cretinice, essa hipocrisia, essa. não é? Isso é meio revoltante uma coisa dessa. É. Bom, voltando lá ao livro também, né? Lá tem uma menção também às causas primeiras, às causas segundas, Legal, e né? parece, Muito bom, não é interessante? muito bom. E parece que esse tempo do São Paulo aí na vida contemplativa pode ter sido um tempo de preparação para ele poder diminuir um pouquinho essa vida contemplativa e aumentar a vida ativa, que aliás ele já tinha, né? Tinha É. catequese, Mas, ô pregação. Márcio, o que eu achei tão interessante Hum, na observação do bispo é que é o seguinte: para São Paulo da Cruz, que tinha uma uhum, relação com Deus tão íntima, sim, as causas segundas talvez não fossem necessário. visíveis para ele. Ele fala, não, eu falo direto. E aí o Aham, cara ensinando pro Paulo, fala, olha, meu caro, eu sei que você fala com Deus toda hora, mas às vezes ele manda outras mensagens através sim, das causas verdade. segundas. Muito interessante. Eu achei cômico isso aqui, viu? Esqueci de Não é? comentar, mas foi bom que você trouxe o assunto à baila. Não é muito interessante. Isso, oh, aqui, ó, Deus também está falando com Oh, nós ué. aqui. Conosco ele fala só assim, ô, Paulo. É, Que sorte a sua que ele fala direto, que ele manda seus emissários. é, Não é verdade? é. Muito interessante isso. Né? E o que o senhor falou lá também da questão da Europa, né? Aí eu fico pensando, quem conhece a Itália deve saber, eu nunca estive, eu gostaria muito, é Também não. um dos países da Europa que eu gostaria de percorrer de norte a sul se eu tivesse condições, porque é pelo que a gente vê, uma natureza bonita, Ah, arquitetura linda, muitas obras de arte, muitos santos, né? ah, E isso, todo lugar que você vira o pescoço para ver, tem alguma coisa dizendo isso, mas igual a Ana Paula comentou comigo aqui em off, com o tempo pode virar um pouco de paisagem também, as pessoas começarem a nem se dar conta mais, né? Como o verde aqui da natureza também, passa a ter né? também um valor só de museu, né? É, Museológico, né? histórico-cultural, né? É, Nada religioso, né? museológico. Mas foi muito interessante isso aí. E São Paulo nem tinha sido, não sei se vai ser, ordenado sacerdote, Vai, né? vai. Vai. Não estou lembrado que eu li uma biografia tão resumidinha dele, tem tanto tempo também. Inclusive, o que escreveu ali essa introdução, eu cheguei a ter contato de e-mail com ele, quando ele estava aqui em Belo Horizonte, pedindo para ele se tivesse alguma biografia de São Paulo da Cruz. Ele até me enviou uma cópia num arquivo desses aí, Word, sei lá, PDF, escrito por alguém, eu não sei, eu acho que eu perdi eu estava no e-mail, acho que eu andei linkando e-mail, acidentalmente devo ter pagado isso, eu procurei, não achei. Você disse com o padre Giovanni Cipriani, né? Isso. Superior da ordem. Eu cheguei a trocar e-mail com ele, quando ele estava aqui em Belo Horizonte, nesse santuário de São Paulo da Cruz. Lá no Barreiro. Né? Isso. Uhum. Então, eu perdi, mas era até bem extensa, mas não sei se chegava a esse nível de detalhes aqui, chegava a essa... Esse aqui é bem detalhado, né?
né? Muito interessante. É, Deixa eu ver aqui mais se tinha mais alguma coisa, mas era isso, né, professor? Vamos aguardar apenas os próximos capítulos, né? Mas sempre São Paulo da Cruz está bem semelhado ao Nosso Senhor, né? Antes da é, sua vida pública, ele fez o seu momento de retiro aí, só que durou bem um bom tempo, né? esse era, tinha direção espiritual direta, né? Uhum, Embora tivesse também a indireta com os padres e tal, sim, né? os pares e tal, né? Exatamente. Muitas vezes a gente vai ter que caçar uma direção espiritual consultando as obras de Santo Afonso. Aliás, mencionando Santo Afonso, tem um tio dele aí que foi mencionado, né? E ele tem alguns sobrenomes que eu já conheci, assim, pessoalmente, até lá de onde eu vim. Que tinha uma comunidade italiana lá e tem alguns desses sobrenomes, assim, que trouxeram boas lembranças. Eram pessoas muito, muito boas. É, não, O senhor eles também, né, professor? O senhor também é daquelas bandas, os seus ancestrais são daquelas bandas. dizem que tem até condes na minha família, né? Ó, não duvido não, professor. Conde Anguete, diz que é. Olha. Eu tinha um irmão doidão por isso, para procurar esses negócios. Eu não. Qual região mesmo da Itália que era? Sei lá, ele levantou uma época, uma cidade, duas cidades possíveis da origem dos Anguetes, mas eu Sim. nem prestei atenção muito com isso, não, porque. É uma questão muito legal essas Não, coisas, esse né? negócio. Esse É, negócio não. eu fiquei curioso, assim, né? Tem uns vídeos da história ibérica que ele até explicou lá que tinha um descendente do rei, acho que Dom Dinis, que veio aqui no Brasil, está espalhando filho no meio de índio aí até falar chega. Ó, Pelos cálculos dele, um grande número de brasileiros descende dele e, portanto, descende da Casa Real Portuguesa. ó, tá vendo? Quem sabe, né? Ó, quem Não sabe? sei. Eles estão lá em cima, eu acho que começou isso no Nordeste, vem cá, nossa, cá embaixo. Não sei se tem algum. É, Pelo menos que eu saiba, ninguém vem do Nordeste lá. segundo o Gilberto Freire, o que tem filho de padre no Brasil é impressionante. Ah, sim, tem isso também. Famílias Os padres, numerosas, né? Ele até traça algumas famílias lá, dá sugestão lá no sobrenomes, né? Que veio de sim. padres do século XIX, que tinha 9, 10, 15 filhos, né? Pensa que vergonha, hein? É. Os meus avós que estavam aqui na região deles, eles conheciam um lá que tinha também, tipo, uns 10 filhos. É muito comum Era a impressionante. geração passada conhecer ainda em cidades do interior, né? Sim. Esses padres que tinham, né? Eram padres, celebravam a missa e tinha, todo mundo Tradicional. conhecia os filhos, né? Por isso que eu acho que a hipocrisia é terrível, entendeu? No É Brasil não terrível, tem né? jeito, entendeu? Não tem jeito. É, essa contradição constante, assim, Não tem. né? Como a Cristina falou, numa mesma frase a pessoa se contradiz. Não é. A contradição é o tempo todo, a falta de lógica, uma argumentação jurídica de uma autoridade que a gente vê, Não, uma isso aí. conversa simples entre vizinhos, você percebe. A gente tem que pensar, procurar lutar e ver se isso também não. Essa doença, essa craca aí não agarrou os nossos cascos, né? E se a gente tem que ficar livre disso, né? Também. E ignorância mesmo, né? Outro dia eu vi uma frase de um Supremo Ministro colocando Lutero no Hum. século XIII. Ai, que ignorância, meu Deus, É, credo. é, Ignorância, burrice, canalice, tudo isso junto. Não sei que Deus vai fazer disso, não, é, professor. Mas merecer coisa boa não merece, não. Nossa Senhora não. deve estar segurando os dois braços, Nossa Senhora. É, tá Deve estar com amarrado. capeta. Depois aquele negócio que põe louco, né? Camisa de Aqueles força. camisa de força. É, Nossa Senhora tá na camisa de força de Nossa Senhora lá, porque senão. não, já era, viu? Pessoal, acho que alguém mais quer falar? Eu vou passar a bola aqui pra ela antes que o menino corte a gente. Tá aqui, já avisou. Já está no finalzinho, né, professor? É. Mas é porque o senhor falou de realidade de bebê reborn. Eu fiquei pensando, gente, nós vamos ter que fazer um esforço gigante para poder continuar tentando ficação nesse mundo, né, do jeito que está cada vez mais maluco. Quando a gente acha que não tem mais nada, né? Porque quando você vê pai de pet, você acha que já chegou no máximo. Não. Não vai ter nada, né? Aí tem
Tem deputado agora que vai fazer, está propondo lei para impedir que as mães de bebê reborn queiram que os filhos, né, os bonecos sejam atendidos pelo SUS. Então é uma loucura, né, pessoal? E ontem, antes da oração coleta, tem um pequeno comentário aqui no missal que fala assim: viver como batizados, fiéis a Deus, nas condições instáveis e difíceis da vida terrestre, não é possível sem o socorro da graça. É ela quem nos fixa os corações, lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. A oração da coleta ontem foi para isso. Eu vi. É impressionante. O que Impressionante. nos fixa os pés na realidade é a graça de Deus, né? É nós buscarmos por isso incessantemente. A santidade traz a sanidade. Isso. Né? Não tem outro jeito. É. E o mundo, quando ele se afasta da santidade, ele se encaminha para a insanidade. Insanidade. Não tem jeito. É a confusão, né, Ana Paula? Que a gente fala sempre, né? Isso. No Velho Testamento chamava confusão. É. A confusão. Ontem era isso, porque o Espírito opera já neste mundo para julgar, iluminando os bons que escutam a verdade e confundindo o mundo pecador que é a palavra. É a palavra do Antigo Testamento, dos Salmos e tudo, né? Não nos confundam para sempre. Ou confundam nossos inimigos. Não. É o pior castigo de Deus, a confusão. Então, assim. A confusão. Na verdade, nós temos um exemplo muito pior do que essas mães de bebê reborn. É um padre que diz que adotou um bebê reborn com síndrome de Down. Não, para mim, isso aí excede qualquer tipo. Esse padre ainda é padre? Não, é claro que não. Ele já foi excomungado. Não, já foi automaticamente, né? Não precisa de ninguém para excomungar ele, não. Porque ele já negou a presença real, enfim. Pois é, mas ele continua usando esse título, né? Não, ele continuou. Padre é um escândalo, né? É triste. Um negócio. Tá acabando o tempo, mas esse padre está na mídia agora de novo. Porque foi causou a demissão de alguém, né? Pois é. Tem lugares mais quentes no inferno para receber esse tipo de gente, né? Porque eu fico impressionada com o católico modernista de hoje, ele avançar em cima da tradição, né? Porque há os militantes e tal, e padres também, falando em desobediência e não sei o quê. E a gente com essa realidade desse padre e outros tantos iguais a ele, né? Mas ele faz muito mal, né, para as pessoas. Esse faz muito mal, porque ele é muito famoso, né? Ele faz mal demais. Ele é uma desgraça para nossa igreja e ele não ter sido excomungado por nenhum bispo já mostra a situação da nossa igreja, né? Formalmente. Mesmo, professor, esse homem, quando a gente observa ele é um perturbado, ele tem uma perturbação mental gravíssima. O que é espantoso é a igreja permitir esse e outros muito parecidos com ele. Porque ele não é novo, né? Assim, eu lembro do professor Orlando Fedeli falar sobre ele. Quer dizer, o Orlando Fedeli tem quase 15 anos que ele morreu, né? Ou mais, sei lá. Não, é uma coisa... Ô, Cristina, eu não quero que o software te corte, não. Então, eu prefiro fazer essa falta de educação que esse software está fazendo com a gente. Vamos reservar para amanhã os nossos próximos comentários. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.